E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula. É isso aí pessoal, não é brincadeira não, temos que estudar. Temos coisas para ver, a disciplina não é pequena, né? E aí a gente está dando o máximo, objetivando aqui no EAD, para que vocês tenham noção do objetivo e da ideia central da disciplina. E hoje eu vou falar, ainda tenho que falar de radiação não ionizante e eu vou falar também de radiação ionizante, tá bom? A gente aí vai encerrar aquela parte dos riscos ambientais físicos mais presentes no ambiente de trabalho e fazendo aquela proposta da disciplina, não é, que eu tinha falado para vocês, de estudar NR15 em relação às condições no ambiente de trabalho. E aí a gente está fazendo os dois, não só vendo a insalubridade como foco principal, mas vendo a questão, né, do reconhecimento do risco e da existência no ambiente de trabalho, no ambiente ocupacional. E hoje a gente vai falar de radiação não ionizante. Bem, gente, ela é bem mais conhecida do que vocês pensam, tá? A radiação não ionizante, certo? Ela é considerada não ionizante quando não possui energia suficiente para ionizar. Olha, mais um conceito dado pelo professor Rafael Campos, que não foi ele que criou, foi a ciência que criou, né? Ou seja, não possui energia suficiente para arrancar elétrons dos átomos do meio por onde está se deslocando, mas mesmo assim tem o poder de quebrar moléculas e ligações químicas. Ó, um pouco de ciência de novo. Mas eu estou falando de risco ambiental, risco físico, física, relações dessas ações físicas no ambiente de trabalho. Só podia ter o resto da radiação. Mas não se preocupem, não temam. Lembrem do segundo grau que vocês fizeram. Vocês estão no ensino técnico. Já é um degrau a mais. Parabéns para vocês. Então, essa radiação vai se resumir nisso aqui. Eu vou logo no objetivo. Certo? Ela não possui energia suficiente para ionizar. Certo? Portanto, ela não é ionizante. Se ela fosse ionizante, era outro tipo de radiação. Não é brincadeira, gente. Por essa baixa frequência de energia, certo? Ela não gera um risco tão grande, certo? Mas dependendo, né, do tipo dessa radiação, pode haver risco sim. Então, se vocês olharem aqui no card ao meu lado, certo? Eu tenho um pequeno organograma mostrando que ondas baixas, redes de energia de alta tensão, eletricidade, rádio, TV, internet, satélites, infravermelhos, tudo isso são radiações que não ionizam, certo? Mas há um certo risco, se você for exposto a uma quantidade bem maior, pode acontecer alguma coisa em alguns tipos de radiações que eu vou falar para vocês, tá bom, meus queridos? Então, existe a radiação a laser, que é também uma radiação não ionizante, como você vê aqui no card do nosso lado, né? O trabalhador utilizando um laser, entendeu? A gente vê aí no processo de soldagem também, onde o soldador, além do risco químico que a gente já havia falado, além do calor, olha só que função rica em riscos ambientais. A gente vai ter aqui, ó, é só observar, onde eu passei o cursor, a radiação não ionizante está fazendo parte do processo. Olha que coisa interessante, né? Como ela é em ondas baixas, em curta frequência, vai ser só aquela soma ali de riscos para que o trabalhador seja exposto. Olha só que coisa interessante, gente. E aí, como é que você vai vir chegar para mim e dizer que não existe risco no ambiente de trabalho? Uma função dessa como soldador. Olha só o que ela aglomera. Das cinco classificações de risco. Quase todas ela tem. Porque se você vê químico, físico, ergonômico, olha a postura do cara aí, ó, a coluna dele, que depois a gente vai falar também para encerrar, perto do fim da disciplina, um pouquinho de risco ergonômico. Olha só a postura da coluna desse cara.
E o risco de acidente do equipamento, da manutenção, só não tem o risco biológico. Né? Mas olha só, 4 categorias das 5. Será que é uma atividade de risco? Com certeza. Né? Então prestem atenção. Vamos em frente. Aprenda a reconhecer e a trabalhar essa questão dentro do ambiente de trabalho, que eu não vou falar mais não, que eu já falei demais. Certo? Então, lembre-se, a radiação não ionizante, ela é baixa energia. Ela pode quebrar moléculas e ligações químicas. Aí a gente entra no infravermelho, entra no raio ultravioleta, a radiofrequência, como eu mostrei a vocês, lasers e micro-ondas, tá? Calma que o negócio vai devagar, mas vocês vão entendendo, tá? Até raios, né, solares, a gente vai chegar a isso aí, bem tranquilo, né? A gente vai chegar a essa questão de raios solares, certo? A radiação infravermelha normalmente está presente em fontes de emissão de calor, certo? E é usada também para detectar temperaturas de objetos, infravermelho, né? Equipamentos com infra, interessante, né? E aí a gente vai ter essa questão. Aí eu chego nos raios solares, certo? Apesar dos raios solares serem extremamente úteis, né, para a manutenção da vida na Terra, é claro que hoje a gente precisa, inclusive os médicos aí estão recomendando tratamentos de saúde para manter a imunidade, a vitamina D, o raio solar, tudo bem. Mas o Sol, ele emite radiação, né? A quilômetros e quilômetros de distância onde ele está da Terra, o nosso astro, o rei do dia, ele emite sim a radiação UV, certo? Que pode ser dividido em UVA, UVB e ainda UVC, tá? E aí o que é que acontece? É porque a nossa atmosfera bloqueia essa radiação, certo? E não deixa a radiação UVC entrar. Então o que entra na Terra, certo? Já são as radiações UVA e UVB, certo? Que conseguem chegar à superfície da Terra. Por isso que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Não falando do ambiente ocupacional, mas quando for à praia, use óculos. Quando for à praia, protetores solares. Evite a radiação UVA e a radiação UVB. Agora me diga, meus queridos, aqueles trabalhadores que passam o dia todinho na agricultura, no corte de cana, na construção civil, têm sua pelezinha exposta pela radiação UVA e UVB, tendo sua visão exposta, porque ela afeta também a visão. E aí? Pode ser, olha, é um problema muito sério, tá? Eu não vou nem falar de insalubridade agora, mas há tantas questões relacionadas sobre isso, porque se não é a exposição à radiação não ionizante, vai ser o calor, né? Para essas pessoas que a gente já vem falando. Mas são riscos ocupacionais. O que vai mudar para nós é o ambiente de trabalho, não é? E mesmo assim, se a gente for observar lá na praia, existem pessoas trabalhando, de certa forma autônomos, não é? Aquele pessoal que vende as coisas na beira da praia, mas também tem gente que faz parte até de órgãos públicos, bombeiro, policiais militares, se expõe à radiação solar, certo? Vocês estão só abrindo a mente para esse tipo de coisa. Então, ó, a UVB, ela penetra na pele, na derme, na epiderme, na epiderme, e a radiação UVA, ela vai para dentro, passa a derme, vai para, ou passa a epiderme e vai para a derme, viu? Causando a queimadura. Tá vendo aí? Já pensou nisso aí? Certo? Essa radiação penetra profundamente, aí sendo a principal responsável pelo fotoenvelhecimento da pele e tendo ainda nas fotoalergias a sua participação maior. E aí a gente vem a queima, a insolação e outros tipos de consequências dessa radiação. Tá bom, gente? Pouquinho só para vocês entenderem. Por isso que o trabalhador não pode estar exposto ao sol de toda forma, assim como ele não pode estar exposto à umidade de toda forma, como a gente já falou, né? Existem normas aí como a rural, certo? Que é uma norma muito interessante, a norma rural, que ela fala bem dessa questão também do trabalho, né? A céu aberto, a gente tem a norma de trabalho a céu aberto, e ela pede algumas medidas para que sejam feitas, mas não é o nosso caso agora, que a gente não vai falar dessa norma, né? Que já é matéria de outros professores, mas, certo?
a exposição. E se for dentro do ambiente de trabalho, a gente vai estar trabalhando, né, com a exposição ocupacional, certo? No caso, a exposição solar pode provocar ou não o pagamento de insalubridade, certo? Pela radiação não ionizante. Não, desculpa. Ela não poderia provocar o pagamento de insalubridade pela radiação ionizante, certo? Mas sim pelo calor, conforme a NR15. Mas isso aí a gente vai ver ainda bem direitinho. São poucos os casos onde a exposição à radiação não ionizante provoca insalubridade, só falando de NR15, né? Um dos casos é justamente este trabalhador que está aqui no card, certo? Que é o soldador. Se ele não tiver a devida proteção contra a radiação, geralmente as máscaras de proteção para soldagem, certo? Que filtram a radiação, certo? Se ele não tiver soldando com esse equipamento e outros que a gente vai falar, e a gente sabe que a soldagem precisa, certo? Então é considerado insalubre, porque ele vai estar expondo, não é? É interessante. Mas vamos falar um pouquinho então da NR15, certo? No seu anexo 7, ela vai falar de radiações não ionizantes. Para efeitos dessa norma, são radiações não ionizantes. Olha o que a norma considera, tá? Como radiações não ionizantes. As radiações do micro-ondas, ultravioletas e laser, né? Então eu já falei da UVA e UVB para vocês, ultravioletas, né? E agora mostrei aqui no card ao lado, né, o uso do laser, onde ele foi usado na indústria, certo? E as micro-ondas, ela considera essas três como insalubres, certo? São radiações como ela considera essas três como radiações não ionizantes para efeitos de insalubridade. As operações ou atividades que expõem os trabalhadores às radiações não ionizantes sem a proteção adequada serão consideradas insalubres em decorrência de laudo, dispersão, você já sabe, né? As áreas local do trabalho. As operações e atividades que expõem os trabalhadores às radiações não ionizantes sem a proteção adequada serão consideradas insalubres. Então a gente cita aí o exemplo, né? Fica bem certificado para vocês que soldador precisa de toda forma, até mesmo se tiver de convencer a empresa, certo? Tiver de convencer a empresa na questão da insalubridade, porque a gente tem que usar todos os artifícios para a proteção da empresa e do trabalhador, certo? Se o soldador estiver sem a proteção adequada, a máscara, certo? Vai dar problema, tá bom? Vai ser considerado, se for pego por uma perícia ou por a fiscalização da Secretaria de Inspeção do Trabalho. A multa aí vai ficar a critério deles, né? As atividades ou operações que expõem os trabalhadores a radiações das luz negra, certo? Luz negra, eu vou falar para vocês um pouquinho da luz negra o que é, certo? Ultravioleta na faixa de 400 a 320 nanômetros não será considerada insalubre. O que seria essa luz negra que a MR fala aqui? Diferente do seu celular, a lâmpada de luz negra é como uma lâmpada fluorescente comum, porém sem a camada de fósforo sobre ela. É com vidro escuro. A maior parte da luz é emitida por uma lâmpada fluorescente e luz ultravioleta invisível aos nossos olhos, certo? Essas lâmpadas, graças a Deus, estão deixando de existir no mercado de trabalho, certo? Porque a tecnologia está substituindo. Então é muito difícil você encontrar, certo? Uma lâmpada de luz negra. Tá vendo? Então aí já o próprio mercado já está vamos dizer assim, eliminando dentro da hierarquia de proteção a insalubridade, criando um equipamento, né? Mas criando equipamentos e tecnologias que vão substituir antigas e também melhorando a questão do risco do ambiente de trabalho. E isso é uma tendência que vem acontecendo, entendeu? As novas tecnologias também trazem isso. Elas vão melhorando o ambiente de trabalho e vão substituindo velhos riscos ambientais, certo? Elas podem até trazer outros, mas de maneira
na incidência, na intensidade menor. Então a luz negra deixa de existir, como falam anexos aí, em muitos casos, tá? Mas se em algum caso aí a gente tem que encontrar algum dinossauro que tiver luz negra funcionando aí no estúdio fotográfico, né? Aí a gente vai observar se ainda está dentro dessa faixa que a norma diz, tem que medir, certo? Se tiver na faixa de 400 a 320 nanômetros, aí também não é considerado insalubre, tá bom? Bem simples, bem simples. Radiação a laser. Laser é uma sigla em inglês que significa Light Amplification Stimulate Emission Radiations. Meu amigo, meu curso de inglês aí, sabe que eu tenho? Vocês estão mandando em mim aí agora, né? Tá bom, vou pegar você na sala de aula, fazer tudo, dizer isso aqui bem direitinho. Bora lá, radiation. Ou seja, amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. É formado por partículas de luz, fótons, concentradas para ser emitida em forma de um feixe. O laser, que vocês conhecem muito bem, que foi um dos adventos da modernidade humana, que está descrito aqui no nosso card ao lado, onde, numa operação aí, o trabalhador utiliza o laser, certo? E a radiação que ele está emitindo é considerada não ionizante porque é de baixa densidade. Não ionizando, quer dizer, né? Como eu ensinei a vocês, não trazendo a ionização, que aí seria uma radiação mais perigosa que a gente vai falar depois. Entenderam, gente? Então, o uso do laser é muito interessante na área da medicina, certo? Questão de clareamento, até na remoção de tatuagens, cirurgias plásticas modernas usam laser para remoção, na área odontológica, clareamento e outras coisas também, até como luz de laser no processo anti-inflamatório usado pela fisioterapia, como analgésico, certo? Na indústria, o laser é cortado para cortar metais com alta precisão, também pode ser usado para aferir temperaturas, fazer medições. A gente tem equipamentos de medição que usam feixes de laser para chegar lá no ponto onde deve ser medido, trazendo maior segurança para quem vai trabalhar na medição daquele risco, entendeu? E aí vai-se. Só que ele não é considerado uma radiação ionizante. Então, é uma radiação de ondas baixas, tá bom? Temos que ter proteção, certo? Para o uso do laser, a proteção pode ser individual, certo? Ou coletiva, dependendo de quem for fazer um projeto, justamente como a gente vê aqui no card ao lado, onde o trabalhador emite o feixe de laser, né? Tem um projeto de proteção para que não seja coletivo, né? A incidência do laser não chega ao trabalhador e aí a gente está pensando em coisa melhor. Se não der, a gente também vai ter que projetar uma proteção visual, certo? Para que ele não seja prejudicado. Então, gente, é uma questão bem simples. Hoje as radiações, certo? Elas estão bem enclausuradas. A radiação ionizante, ela não oferece tanto risco à saúde do trabalhador, mas não pode deixar de ser ignorada por essas questões que eu falei para vocês do uso da radiação, certo? Então, deve ser mitigado, deve ser, vamos dizer assim, trabalhado através de projeto, né? A exposição do trabalhador, como a própria NR15 fala, a gente tem que ter muito cuidado com a parte solar, certo? Com essa questão das radiações ultravioletas e laser, micro-ondas, certo? Para a proteção do trabalhador, entendeu? Muitos desses casos a gente vai precisar de projeto, não vou negar, certo? Uma máquina enclausurada, como essa aqui deveria ser, né, no nosso card. A parte do soldador, que precisa, certo, da máscara adequada ao sistema de proteção contra a radiação não ionizante, certo? E outros apetrechos, vamos dizer assim, da segurança do trabalho, para promover a proteção desses trabalhadores que têm, entre os quais os riscos, a radiação não ionizante. Certo? Então lembre-se, usem sempre a minha dica, certo? Vamos trabalhar no reconhecimento do risco. Reconhecer o risco, aí a gente passa para a hierarquia de prevenção, que vocês já estão careca de saber, porque eu falei demais e eu não vou falar de novo não. Tá bom, meus queridos? Então,
Lembrem-se, ondas baixas, radiação não ionizante, certo? Ondas que emitem uma certa frequência embaixo, que não são capazes de ionizar. Nossa próxima aula vai ser sobre as ionizantes. Aí a gente fala de radiação, fala de umas coisas mais fortes e perigosas dentro do ambiente de trabalho, porque a radiação ionizante, sim, é muito mais, numa escala de risco, maior do que a não ionizante. Mas nenhum risco merece ser ignorado. Lembrem disso. Todo risco deve ser tratado para que o ambiente de trabalho seja sempre salubre. Um grande abraço a todos e vamos continuar aí com nossa luta. Desejo a vocês boa sorte e vamos para a nossa segunda aula.